Olá pessoal, muita paz, muita luz. A grande pergunta que se faz sobre o projeto Atlante, sobre a civilização Atlante, é onde eles estão? O que aconteceu com os Atlantes que eles simplesmente desapareceram do planeta? Né? Só deixaram alguns vestígios de algumas construções antigas, pirâmides, grandes construções incríveis. O que aconteceu com esta civilização? Como que ela terminou? Nós sabemos de uma grande catástrofe, do grande dilúvio universal, né? Que foi a grande catástrofe da Atlântida, que houve uma grande guerra no continente da Atlântida também, com armas nucleares, com armas muito sofisticadas. Só que a Atlântida ressurgiu das cinzas após esse período catastrófico, após o período das grandes tribulações. O famoso juízo final Atlante aconteceu no mundo espiritual. Bilhões de almas morreram e foram para o plano superior, para o plano espiritual. E lá nesse plano espiritual houve a separação do joio do trigo e as transmigrações estelares de almas, que foram alocadas em mundos pela galáxia, em projetos onde essas almas foram continuar a sua experiência kármica. Já aquelas pessoas, aquelas almas que teriam condições de entrar numa era de luz, numa era do despertar, permaneceram para encarnar na próxima etapa da civilização Atlante, que é o início da Era da Luz. Então a Atlântida ficou mais de 1000 anos, né, no que nós chamamos da Era da Luz. Mas tudo tem um fim. Mesmo a Era da Luz tem um fim. E foi exatamente o que aconteceu. Num período onde os extraterrestres e os humanos interagem profundamente na superfície, porque na Era da Luz não há mais o véu que cobre a relação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E um intercâmbio profundo com as estrelas. E aí uma grande ciência, uma grande tecnologia se instala. E é óbvio que a Era da Luz é a última experiência do espírito na matéria. Porque ele vai perceber, depois de um tempo de vivência, que não há mais nenhuma necessidade de ele habitar planos materiais, planos densos. E esse indivíduo, após algum tempo, ele, por livre e espontânea vontade, não é por morte, ele não precisa morrer, não precisa se suicidar, nada, ele desliga-se de seu corpo material e passa a viver somente num processo de ascensão nos planos astrais superiores. Ou seja, ele vivencia tudo o que ele precisava vivenciar na matéria densa. Então isso é chamado de Era da Luz na superfície planetária. E é óbvio que esse projeto também, ele tem um começo, um meio e um fim. Só que ele não é que nem um projeto kármico que dura 10.000 anos. Era da Luz é muito curta, dura 1000 e algum pouquinho anos só, mais nada. E quando a Era da Luz da Atlântida também terminou, né, totalmente, o planeta foi totalmente preparado, as grandes cidades que existiam, grandes tecnologias, tudo isso teve que ser removido da superfície do planeta para que uma nova civilização, na Era Kármica, há praticamente 8.000 anos antes de Cristo, pudesse ser instalada e iniciar. Então, também a Era da Luz teve um fim, né? Então é muito importante que nós entendamos que as experiências em planos densos da matéria são apenas passagem para o espírito vivenciar um grupo de experiências. Tá? Se você quiser acompanhar essas ideias com mais profundidade, nos dias 22 e 23, em nosso sistema online, nós vamos estar discutindo e debatendo este tema com bastante profundidade, né? E o tema será o fim da Era da Luz em Atlântida. O que aconteceu, a origem dos mundos intraterrenos a partir da partida, né, da superfície da Terra da Era da Luz. A origem de Agartha tem exatamente a ver com a transição entre o final da Era da Luz e o início da Era das Trevas na superfície terrestre. É por isso
que foi criada, né, um projeto paralelo chamado Mundos Intraterrenos e o Reino de Agartha, onde toda a tecnologia da Atlântida, onde toda a tecnologia da Era da Luz foi transferida para bolsões especiais, locais especiais, que nunca iriam entrar em contato com a superfície. É muito interessante eu contar uma história para vocês que a maioria não sabe. É que durante o início da Era, da Era das Trevas, grandes locais de Atlântida ainda estavam na superfície, viu? Eles ficaram na superfície por muito tempo, até que tudo fosse transferido para os mundos intraterrenos. Então, por séculos e séculos e séculos, havia a Era das Trevas, o pessoal das trevas, e em locais na Terra que bastante de difícil acesso, existia a chamada Era da Luz, ainda na superfície. Então, houve uma época de transição onde a Era das Trevas convivia com a Era da Luz. E é por isso que, às vezes, muitos visitantes eram considerados até deuses para a sociedade primitiva da época. Ok? Então, venha participar com a gente, faça a sua inscrição através de nosso site, laerciofonseca.com.br, que mais coisas a gente vai revelar para vocês de como foi essa transição entre o final da Era da Luz e o início da Era das Trevas, lá no mundo Atlântico. Ok? Então é isso. Namastê, muita luz e até lá, pessoal.